Você já imaginou viver num país onde, em média, cada pessoa ganha mais de US$ 100.000 por ano? Parece coisa de outro planeta, mas pode acreditar, esses países existem. Vamos comigo atravessar os continentes e descobrir quais os 10 países mais ricos do mundo, em termos de renda por habitante. Fica até o final, porque tem muita surpresa pela frente. Nossa viagem parte do norte da Europa. A Dinamarca é a porta de entrada da Escandinávia. O país faz fronteira com a Alemanha e está cercado pelos mares bálticos do norte. Com uma população de cerca de 5,96 milhões de pessoas, o PIB nominal dinamarquês é de aproximadamente 431 bilhões de dólares. Dividindo essa riqueza, chegamos a um PIB per capita de 71.978 dólares. E como os dinamarqueses geram tanta renda? Em primeiro lugar, o setor de serviços predomina no país, representando cerca de 75% do PIB, com destaque para comércio e logística. Depois vem a indústria, que produz desde turbinas eólicas até equipamentos médicos e farmacêuticos. E o agronegócio, apesar de pequeno em tamanho, é altamente eficiente e exportador. Ah, e uma curiosidade, a Dinamarca é um dos países referência em energia eólica. Quase metade da eletricidade do país vem do vento, o que coloca os dinamarqueses na vanguarda das energias renováveis. Saindo do Mediterrâneo, vamos para o deserto da Península Arábica. O Catar é um país bem pequeno, localizado na península do Golfo Pérsico. São menos de 3,1 milhões de pessoas, que convivem com uma riqueza que parece não ter fim. O PIB nominal catariano chega a 240 bilhões de dólares. E quando a gente divide isso por habitante, o valor fica em 72.760 dólares de PIB per capita. A receita desse sucesso está enterrada bem no fundo. Petróleo e gás natural respondem por 70% da receita do país. Mas os catarianos não vivem só do ouro negro. Nos últimos anos, o país investiu pesado em petroquímicas e fertilizantes. Além de ostentar um setor financeiro robusto, o Catar também atrai turistas com hotéis e eventos de grande escala, como a Copa do Mundo, que foi realizado em 2022. Fato interessante do Catar: apesar do calor escaldante que faz por lá, eles têm construções ultramodernas que parecem saídas de ficção científica. E o país também abriga uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo, a Qatar Airways. Deixando o Oriente Médio, vamos para um microterritório cheio de luz e glamour: Macau. Localizada ao sul da China, Macau é formado por duas ilhas principais, Taipa e Koloani. Com pouco mais de 650 mil habitantes, eles produzem cerca de 76 bilhões em PIB nominal. O PIB per capita chega aos 76.314 dólares, graças a um setor de serviços único, os cassinos. O turismo e os jogos de azar são o motor da economia macauense, que transformaram Macau na Las Vegas da Ásia. Mas não é só isso. Finanças, comércio e uma boa indústria têxtil completam o portfólio de atividades econômicas por lá. Curiosidade: Macau era um antigo território colonial português, assim como o Brasil. E a influência portuguesa ainda é muito presente em Macau. Inclusive, eles têm o nosso idioma português como uma das línguas oficiais da província. E agora vamos para o Ocidente, para falar da maior economia do planeta Terra. Sim, meus amigos, os Estados Unidos da América. Os americanos ocupam um espaço gigante na América do Norte e fazem fronteira com o Canadá e México. São mais de 342 milhões de habitantes e um PIB nominal superior a 30 trilhões de dólares. Não, eu não disse errado. São 30 trilhões de dólares. É dinheiro que não acaba mais. Mesmo com tanta gente, os americanos são capazes de emplacar um PIB per capita de 89.105 dólares, que os colocam no 7º lugar no nosso ranking. A economia americana é um gigante de múltiplas cabeças. Os serviços correspondem por 80% do PIB nominal, com destaque para tecnologia, finanças, saúde e entretenimento. Mas a indústria aqui também tem bastante peso, sobretudo a de automóveis, a aeroespacial e a de produtos químicos, fora o setor de alta tecnologia e inovação, que segue na vanguarda no chamado Vale do Silício. A economia americana realmente é um titã. Curiosidade: você já ouviu falar em Wall Street? Pois é, lá também é a sede da maior bolsa de valores do mundo, a New York Stock Exchange, a famosa Bolsa de Nova York. Agora vamos sentir um pouquinho mais de frio. Chegamos à Islândia, uma ilha no meio do Atlântico Norte, bem perto do Polo Ártico. O país tem apenas 400 mil habitantes, mas consegue gerar um PIB nominal de 35 bilhões de dólares, alcançando a marca de 90.110 dólares de PIB per capita.
O segredo dos islandeses está em 3 pilares. Turismo, representa mais de 10% do PIB. Pesca e a produção de minérios, principalmente o de alumínio. Eles são um exemplo de sustentabilidade para o mundo. Boa parte da energia do país vem de fontes renováveis. Curiosidade: a Islândia é um dos países onde ocorre um fenômeno chamado de Sol da Meia-Noite. Durante o verão, especialmente em junho e julho, o sol quase não se põe. E isso acontece porque o país está localizado perto do Polo Ártico, e o eixo da Terra se inclina bem na direção do Sol durante o verão por lá. Continuamos nossa jornada na Escandinávia, dessa vez na Noruega. Os noruegueses fazem fronteira com Suécia, Finlândia e Rússia. O país tem 5,37 milhões de habitantes e um PIB nominal de 506 bilhões de dólares. O resultado é um PIB per capita de 90.320 dólares. A maior parte das receitas da Noruega vem dos vastos campos de petróleo e gás natural, que vem do Mar do Norte, gerando a maior parte do PIB nominal. Mas eles ainda têm força em atividades como a pesca, a construção naval e a produção de máquinas pesadas. Um país que realmente tem um setor industrial robusto. Curiosidade: a Noruega não esbanja dinheiro público como alguns países que a gente conhece. Eles criaram um enorme fundo soberano com os lucros obtidos pelo petróleo e reinvestem esse capital excedente em empresas no mundo inteiro. Hora de voltar para os tigres asiáticos. Singapura é uma cidade-estado no sudeste da Ásia e faz fronteira com a Malásia e a Indonésia. É o menor país do nosso ranking em área, só 732 km². Para efeito de comparação, isso é a metade da cidade de São Paulo. Mas mesmo assim o país ainda abriga impressionantes 6,04 milhões de pessoas, com um PIB nominal de 564 bilhões de dólares e PIB per capita de 92.930 dólares. Singapura se apoia em 3 pilares: manufatura de alto valor, eletrônicos, serviços financeiros de ponta e turismo. Eles também são muito famosos pela alta eficiência portuária. Curiosidade: assim como acontece no Panamá, Singapura atua como um hub de transporte e logística naval mundial, recebendo e despachando contêineres que partem da Ásia para todos os cantos do planeta. Chegando na medalha de bronze do nosso ranking, temos a Suíça. Localizada na Europa Central, os suíços fazem fronteira com 5 países: Alemanha, França, Itália, Áustria e Liechtenstein. São cerca de 8,98 milhões de habitantes, que juntos produzem 947 bilhões de dólares em PIB nominal. Dividindo, chegamos a um PIB per capita de 104.896 dólares. 3 pilares sustentam a riqueza suíça: os serviços financeiros, a indústria de alta tecnologia e o turismo. Eles também se destacam pelo setor farmacêutico. Empresas como a La Roche e a Novartis também têm sede por lá. Curiosidade: eles têm impressionantes 4 idiomas oficiais, reforçando a reputação suíça de ser um dos melhores países do mundo. Na medalha de prata, a surpreendente Irlanda. Localizada a oeste da Grã-Bretanha e cercada pelo Oceano Atlântico, a Irlanda tem 5,15 milhões de habitantes. O país tem um PIB nominal de 587 bilhões de dólares. E o PIB per capita bate a incrível marca de 107.243 dólares. O fenômeno irlandês é resultado de uma economia voltada para o futuro: serviços de alta tecnologia, medicina, indústria e agronegócio. A agricultura irlandesa é respeitada na Europa, e eles produzem por lá carne de altíssima qualidade e exportam para todo o continente. Curiosidade: a Ilha Esmeralda, como o país é conhecido, investiu pesado em políticas fiscais competitivas, e Dublin se tornou uma espécie de Vale do Silício europeia, o que atraiu empresas como Google, Facebook, Apple e outras Big Techs. Finalmente chegamos à medalha de ouro da lista. Sim, Luxemburgo, um país minúsculo e sem litoral, no coração da Europa. Eles fazem fronteira com Bélgica, Alemanha e França. Com pouco mais de 672 mil habitantes, o país produz quase 97 bilhões de dólares. Dividindo esse número, meus amigos, você chega a um PIB per capita estratosférico de 141.080 dólares. É quase o dobro da Dinamarca, o 10º colocado. E qual a receita do país? Sistema financeiro avançado, siderurgia e indústrias de alta tecnologia. O país é sede de inúmeros fundos de investimento e bancos mundiais, atraindo capital do mundo todo. A indústria siderúrgica, apesar de menor do que já foi no passado, ainda é bastante relevante. E aos poucos o país está fortalecendo setores como de tecnologia e inovação.
Eles também são vanguarda em telecomunicações e logística, setores de infraestrutura cruciais para qualquer país sem litoral, como Luxemburgo. Curiosidade: Luxemburgo é um dos membros fundadores da União Europeia, e a capital do país também se chama Luxemburgo. E aí, qual desses países mais surpreendeu você? Com certeza deu para perceber que tamanho não é documento quando o assunto é país. O importante é saber aproveitar as vantagens competitivas e contornar as dificuldades geográficas e políticas que cada região do mundo tem. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí. Assim o YouTube manda para mais pessoas. Compartilha com seus amigos que gostam de economia. E é claro, se inscreve aqui no Bússola para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e tchau!